22, digita aí eu. Então vai lá, gente. É gratuito, tá? Não é totalmente gratuito, é aberto para todas as pessoas. Mas precisamos confirmar a presença de quem vai, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar, ó, já 8h30, já passou 10 minutos praticamente do horário que a gente costuma fazer as nossas lives. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero que você, aí onde você está, nós vamos orar agora. Deixa isso. Eu quero que você, aonde você está, eu quero que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos aí, onde você está. Se conecte com o Senhor. Querido Deus, Pai de misericórdia. Senhor, eu sou muito grato a Ti pela vida dos Teus filhos que estão nesse momento assistindo, Senhor, essa transmissão dessa live. Eu sei, Senhor, que tem muita gente aí que tá... Eu sei que tem muita gente que está assistindo e que tá precisando verdadeiramente de um milagre na vida deles. Tem gente aí, Senhor, que há muito tempo não sabe o que é ter felicidade, o que é ter alegria. Mas eu sou grato a Ti porque o Senhor tá colocando eles para assistir essa live. Porque eu tenho certeza, Senhor, que a partir de hoje a vida deles começa a mudar. A partir de hoje a vida deles começa a ser transformada por completa. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu Te agradeço pelo Teu poder sobre a minha vida, pelos dons que o Senhor tem liberado sobre mim, pela autoridade. Eu Te agradeço pela Tua misericórdia que tem nos alcançado todos os dias. Sabemos, Senhor, que não somos dignos, nem de Te chamar de Pai, mas é a Tua misericórdia que nos alcança. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai operar maravilhas grandiosas nessa noite. Assim como o Senhor operou maravilhas na última live, onde pessoas foram curadas, milagrosamente caroços desapareceram, pessoas vomitaram maldições, pessoas foram libertas de demônios. Assim, Senhor, eu sei que não será diferente hoje. Hoje muita gente será alcançada pelo Teu poder. Muita gente receberá o toque da Tua mão. Então estenda, Senhor, os Teus ouvidos e começa a ouvir, Senhor, o clamor que eles estão fazendo. O clamor que é expressado de dentro dos corações. Começa, Senhor, estende os Teus ouvidos. Estende, Senhor, as Tuas mãos para abençoar cada um dos filhos que estão conectados nessa live. Aqueles que estão buscando o Senhor por alguma pessoa, por alguém. Que quando eles começarem a pensar nessa pessoa, visita-os. Visite-os, Senhor, onde eles estiverem. Começa visitando o Senhor. Para restaurar, para restituir, para curar, para sarar cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, toma conta dessa live. Toma conta, Espírito Santo, dessa live. Toma conta, Senhor, dessa live. Porque sem a Tua direção, as minhas palavras só são palavras jogadas ao vento. Mas quando o Teu poder está em atividade, então verdadeiramente os milagres acontecem. Eu Te agradeço por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, vê o que o menino derrubou ali no estúdio.
Que derrubaram ali alguma coisa. Vamos lá. Gente, aumenta um pouquinho o fundo aí. Tá muito baixo, aumenta um pouquinho. Pode deixar na metade lá. Isso, tá ótimo. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Olha só. Antes de eu começar a entrar na palavra, nós estamos fazendo geralmente live toda terça e quinta, certo? Essa semana nós ainda teremos terça e quinta. A partir da semana que vem, nós não vamos fazer toda terça e quinta. Vamos fazer só um dia na semana. Eu ainda não sei qual que é, tá? Outra coisa. Grave essa data aí, ó. Dia 1, dia 2 e dia 3. Eu vou dar uma aula para destravamento ministerial. É o que eu vou chamar de Maratona do Sobrenatural. Serão 3 dias consecutivos. Vai ser numa plataforma fechada, tá? Serão 3 dias. Você que quer destravar o teu ministério, quer aprender a fluir nos dons espirituais. Então é dia 1, dia 2 e dia 3. Online, numa plataforma fechada que é no nosso site. Certo? 1, 2 e 3 de setembro. Então, no final você vai receber um certificado. É gratuito, tá? Aberto para todos. Você vai receber o certificado. Porém, só vai receber o certificado quem assistir todas as aulas. Serão 3 aulas, serão 3 dias de aula. E direto na plataforma. Você vai fazer e aí lá no final você vai ter o teu certificado diretamente lá. Tá? Vai ser ao vivo, transmissão ao vivo, vai ser à noite. E outra, nós vamos quinta-feira que vem, agora na nossa próxima live de quinta agora, eu vou te passar o link de inscrição, tá bom? Aonde você vai se inscrever lá gratuitamente. A plataforma está em desenvolvimento. Então, não falta não, tá bom? Senão, você não vai ter acesso. E não tem desculpa. Porque tem muita gente que fala assim: ah, apóstolo, eu quero. Aí a pessoa quer, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, dá um monte de desculpa. Então, você vai receber um curso, um treinamento de 3 dias gratuitos para você ter o conhecimento, se preparar, ativar você e receber um certificado. Se você não fizer, realmente, porque você não quer, tá bom? Então vamos lá. Você que está nos assistindo hoje, que é a primeira vez que você está nos assistindo, digita aí: pastor, eu nunca participei de uma live sua, hoje é a primeira, eu quero ver quem é você. Você está aqui por algum motivo, Deus te trouxe hoje aqui, porque Deus, Ele quer te alcançar. Ele quer te alcançar hoje, para entregar para você, para liberar sobre a tua vida bênçãos, para liberar sobre a tua vida um milagre em alguma área. Se você está hoje aqui pela primeira vez, é porque o Senhor te trouxe hoje aqui. Vamos lá. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao diante. Hoje é uma noite de milagres. Hoje é uma noite do sobrenatural. Hoje é uma noite onde o Senhor ele vai te visitar para mudar muita coisa na tua vida. Hoje é uma noite onde o Senhor ele escolheu para liberar a bênção sobre ti.
Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ricardo Costa. Pela misericórdia do Senhor, Ele tem nos usado e nos levado em vários lugares do Brasil e do mundo para ministrar debaixo do seu poder sem limite, para ministrar em demonstração do seu poder. Não é por merecimento, mas é por misericórdia. E eu já vi muitos milagres acontecerem. Eu vejo e vivo milagres todos os dias da minha vida. Então, quando nós fazemos essas lives do milagre, é porque eu acredito em milagre. Você que está hoje aqui, primeira coisa que eu vou te dizer, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não consegue chegar muito longe. Sem fé a gente não consegue, eu digo que absolutamente nada. E a grande questão quando nós estamos precisando de um milagre, quando uma pessoa ela está precisando de um milagre, ela, principalmente quando é para a vida dela, ela tende a dizer, a achar que ela não tem fé. Quantos de vocês, quantos de nós já declaramos, já falamos isso? Quantos de nós já dizemos assim, a minha fé não é o suficiente para conquistar um milagre para a minha vida? Quantas vezes você já falou isso? Que a tua fé não é o suficiente para você alcançar um milagre para a tua vida. Quantas vezes você já falou isso? Você já deve ter falado várias vezes. A gente tem mania de dizer assim, eu tenho muita fé, mas a nossa fé sempre é para o outro, nunca é para a gente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer uma coisa para você, que a fé, todas as pessoas elas nascem com um nível de fé. Se você pegar a Bíblia judaica e você for ler, que ele pega uma tradução original, na Bíblia judaica, a tradução original de fé é confiança. Então todo mundo tem um nível de confiança. Todo mundo tem um nível de fé. A grande questão é onde ela coloca essa fé. E onde você coloca a tua fé é que vai fazer a diferença. Você foi criado para ter fé. Não existe ninguém no planeta que não tenha fé. A questão é que tem gente que põe a fé em Deus e tem gente que põe a fé no homem, tem gente que põe a fé na medicina, tem gente que põe a fé em outros deuses, tem gente que põe a fé nos rituais, e a gente tem que respeitar. Mas enfim, todo mundo tem fé. O que difere um do outro é aonde que ele vai colocar a fé. E hoje, nesse primeiro momento que nós estamos falando, que nós vamos falar, vamos começar a pregar, eu quero provocar essa tua fé e te ensinar onde que você tem que colocar essa fé para que o milagre lhe aconteça. Se você observar, todas as vezes que alguém vai ministrar ou pregar alguma palavra relacionado a milagres, voltado para doença, para enfermidades no corpo, a maioria das pessoas usam o termo aquele texto da mulher que sofria de um fluxo de sangue, né, uma hemorragia, há 12 anos. E aí ela encontra Jesus, e Jesus toca naquela mulher, e quando toca nela, aquela mulher ela foi curada instantaneamente. Mas olha só, esse texto ele traz algumas coisas para a nossa vida e eu gostaria que você analisasse comigo antes da gente ler o texto da pregação de hoje. Uma mulher naquela época, que quando ela estava no período menstrual dela, ela era considerada uma pessoa impura. Então ela não podia tocar nas pessoas, ela não podia abraçar, ela não podia ter contato físico com ninguém. Porque a lei dizia que ela, por ser impura, se ela tocasse em alguém, ela tornava esse alguém também impuro. Então, durante o período menstrual de uma mulher, ela ficava meio que isolada. Mas aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava nessa situação durante 12 anos. Imagina você, durante 12 anos, você não podendo dar um abraço nos teus filhos. Durante 12 anos, você não poder tocar na mão de ninguém. Durante 12 anos,
você não poder dar um abraço em ninguém. Se você é casada, você não poder dar um abraço no teu esposo, nos teus filhos, na tua mãe, no seu pai. Imagina. Gente, nós estamos vivendo um período de pandemia agora, onde está praticamente proibido o contato físico. Onde as cadeiras dentro das igrejas, eles são colocados a 2 metros de distância praticamente. Se você vai num banco, se você vai em um lugar, eles colocam a demarcação, você tem que ficar bem distante, muito longe das pessoas. Imagina aquela mulher vivendo há 12 anos com aquela enfermidade e ela não podendo ter esse contato. Eu acredito que ela deveria sofrer não só dessa enfermidade no corpo, mas ela deveria sofrer por sérias enfermidades na alma, algum tipo de depressão, alguma ansiedade, algum pânico, sei lá. Ela deveria, a Bíblia não fala, mas eu estou conjecturando, a minha mentalidade ela é fértil, eu começo a ter um pensamento fértil quando eu entro na palavra de Deus, começo a ler. Então eu consigo ver esse cenário. Então aquela mulher sofria exatamente disso. E a Bíblia diz que ela já tinha gastado muito dinheiro para tentar se curar, e nada resolvia. Ela não conseguia. Já tinha ido em todos os médicos e nada. E aí a Bíblia diz que ela ouve que Jesus ia passar por ali. Então ela sai e ela pensa: eu vou, porque se eu somente tocar naquele homem, eu serei curada. A Bíblia diz que ela vai na direção de Jesus e uma multidão cercava Jesus. Aquela mulher ela não podia tocar em ninguém, porque se ela tocasse em alguém e ela fosse vista, se pegassem ela tocando em alguém na condição que ela estava com a hemorragia, ela seria condenada à morte por apedrejamento. Então ela não podia fazer o que ela ia fazer, mas ela foi. Na direção de Jesus. E eu te garanto uma coisa. A Bíblia não relata isso, mas eu te garanto que ela foi com muito medo. Ela foi com mas muito medo. Muito medo mesmo. E como é que eu sei que ela foi com muito medo? Porque mulher, quando quer alguma coisa, ela ou esperneia, ou ela dá logo um grito, e ela vai... Se aquela mulher não tivesse com medo, ela entrando ali, ela ia dar um grito, ela ia gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, para tentar chegar perto dele. Mas a Bíblia diz que ela foi caladinha, ela foi quieta, devagarinho, quietinha, caladinha, e quando chegou nele, ela toca nele. Só que a gente aprende que medo é falta de fé. Quem aprendeu que medo é falta de fé? Digita aí. Quem aprendeu que medo é falta de fé? É ou não é verdade? Não aprendeu isso? A igreja te ensinou isso. Que o medo é falta de fé. Quem tem fé não tem medo. É ou não é verdade? Olha só. Mas isso não é uma verdade. Fé é uma ação. É a gente ir com medo e tudo. Só para você entender o que eu estou tentando te falar. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo de obstáculos, de romper, de superar obstáculos. Foi um dia que eu estava dolorido, eu estava arrebentado, o corpo todo dolorido porque eu tinha feito exercício físico. E aí um amigo meu me convidou para escalar uma montanha, uma pedra de 120 metros de altura. E eu subi aquela pedra. Você acha que eu não estava com medo de subir aquele negócio? Gente, a gente lá em cima, grudado na pedra, não é a corda que sobe a gente não, é a gente que sobe. Aquela corda é para você descer depois, não é para você subir. Eu tava com muito medo. Eu tava lá em cima, eu olhava para baixo e via o povo bem pequenininho. Eu tava morrendo de medo, mas eu fui com medo e tudo e consegui subir ali naquele negócio. Então, a fé não é falta de medo. A fé é uma ação, é ir com medo e tudo. Mesmo com medo, a gente vai e faz, e acontece, e o negócio vai para frente. Você tá me entendendo? Quem tá entendendo diz aleluia, dá um glória a Deus. Reage aí, crente.
Então é isso. Olha só. E então aquela mulher, ela tava com medo. Muito medo. Ela foi caladinha, quietinha, e ela foi e tocou nele. Quando ela toca em Jesus, quando ela toca nele, dele saiu o poder. E ele sente, ele percebe, e ele diz: alguém me tocou. E ele pergunta para os apóstolos: alguém me tocou? E aí os apóstolos olham para ele e falam assim: Senhor, você está perguntando que alguém te tocou? Todo mundo aqui, olha o tanto de gente que está empurrando, olha o tanto de gente que está puxando. Tá todo mundo te tocando. Ele falou: não, 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 não. Alguém aqui me tocou diferente. Alguém me tocou com muita fé, porque de mim saiu poder. De mim saiu virtude. Alguém me tocou com uma forma diferente. Foi nesse momento aquela mulher vai e diz assim: fui eu que te toquei, porque eu sofri há 12 anos de uma enfermidade, de uma hemorragia. E quando eu te toquei, na mesma hora, a hemorragia cessou. Na mesma hora, eu fui curada. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: vai, pois a tua fé te curou. A gente aprende que medo é falta de fé. Mas como que Jesus olha para ela e encontrou fé nela, mesmo ela com medo? Exatamente pelo que eu já te falei, que a fé, ela não é falta de medo. A fé é a gente agir com medo e tudo. Então, o que eu estou dizendo para você é que talvez você seja uma pessoa que sente que não tem fé. Talvez seja uma pessoa que está dizendo assim: eu não tenho fé. A fé que eu tenho é para o outro, nunca é para mim. Eu quero dizer para você que você tem fé. E como é que eu sei que você tem fé? Porque tem gente que está me assistindo que nunca me viu na vida. Tem gente que está me assistindo que não me conhece. Tem gente me assistindo aqui, nem sabe quem sou eu, mas está aqui na frente do computador assistindo porque acredita que Deus vai tocar em você nessa noite. E isso é uma expressão de fé. A fé é a certeza de coisas que não se vê e de fatos que se esperam. Você espera um toque do Senhor, você espera um milagre na tua vida. Você crê nisso, é por isso que você está aqui. A ação que você toma em assistir é colocar a tua fé em ação. O ato de estar assistindo nesse momento essa palavra é colocar a tua fé em ação. Aleluia. Quem está entendendo aqui, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Aleluia. Queridos, então eu te falei que a grande questão é onde a gente coloca a nossa fé. É onde nós colocamos a nossa fé. Porque todo mundo tem fé. É colocar a fé em ação. É saber como fazer isso. Eu lembro que... Eu estava lembrando esses dias... Ontem eu estava lembrando disso. Eu tenho o tecladista, o meu tecladista agora, o que tá tocando com a gente na escola de curvamento, que tá tocando lá na tarde do avivamento. Ele, só pra você ter uma ideia, ele tem uma irmã e a irmã dele já tava, não sei quantos anos, que ela queria ter nenê. Ela não tinha nenhum problema aparente. Parece que o problema era com o esposo. Eu não lembro muito bem, porque faz muito tempo isso daí. Eu sei que eles estavam muitos anos. Já tinham feito todo tipo de exame, já tinham gastado dinheiro para que ela tivesse um filho. E nada resolvia. E um dia ele levou ela lá em casa e disse: pastor, será que você pode orar pela minha irmã?
porque ela está tanto tempo querendo ter um filho, querendo engravidar e não consegue. Ela não tem uma felicidade completa por causa disso. Será que você pode orar? E eu falei, claro, traga ela aqui. Aí ele levou ela lá e nós conversamos. E eu estava conversando com ela e eu pregando e apenas ensinando ela a colocar a fé dela em ação. Quando ela entendeu a mensagem, naquele dia a gente começou a orar. Eu orei, ali ela chorou muito, que ela foi muito tocada pelo Senhor e foi embora. E naquele dia eu dei uma palavra para ela. Eu falei, em menos de um ano, você vai estar esperando um bebê. E aí, quando foi pouco tempo depois, ela engravidou. Hoje ela tem ela tem uma filhinha. Quantos anos tem a filhinha dela? Uns 4, 5 anos, eu acho. Uns 4, 5 aninhos a filhinha dela tem. Isso faz esse tempo. Mas isso acontece quando a pessoa entende, coloca a fé dela em ação. Jesus, ele disse o seguinte, olha, tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, crendo, assim acontecerá. Então, nós precisamos entender que para acontecer, nós precisamos crer. Em segundo, é em nome de Jesus, pedindo ao Pai. A palavra de Deus diz que Jesus, quando morreu naquela cruz, ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Se ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, então não é mais para que eu tenha, não é mais para que eu carregue, não é para que eu tenha isso mais. Se ainda está no meu corpo, então na verdade isso é o quê? É uma mentira do diabo. E eu estou aceitando essa mentira do diabo e estou tornando a mentira do diabo uma verdade na minha vida. A palavra de Deus diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E quando eu falo de uma vida abundante, a gente está falando em todas as áreas. A gente está falando em saúde, a gente está falando na família, a gente está falando na parte financeira, a gente está falando na parte profissional, a gente está falando na parte espiritual, a gente está falando na parte sentimental, a gente está falando em todas as áreas. Em todas. Uma vida abundante é em todas as áreas. Porque tem pessoas que elas acham que tem uma vida abundante somente porque elas têm muito dinheiro. E na verdade elas não têm uma vida abundante. Elas só têm muito dinheiro. E só para você ter uma ideia, eu te contar um testemunho. Uma vez a gente foi chamado para orar por uma pessoa muito rica. Só para você ter uma ideia, ele era um diretor de um hospital aqui em São Paulo. Ele era um dos diretores de um dos hospitais mais famosos de São Paulo, dos mais de padrões mais altos, onde sempre que algum artista ou alguma autoridade precisa de atendimento urgente, eles vão para esse hospital. Esse homem, ele era um dos diretores. Ele era muito rico. Só para você ter uma ideia, na sala dele, ele tinha 5 quadros do Pablo Picasso. Um dos quadros custava 15 milhões de reais. Ele tinha 5 quadros do Pablo Picasso no escritório dele. Só para você ter uma ideia, o quanto que esse homem era rico. Ele tinha muito dinheiro. Rico. Era judeu. Mas ele não tinha uma vida abundante. Por quê? Quando nos chamaram, foi para orar por ele, e ele tinha não sei quantas hérnias de disco, fibromialgia, problema de pressão no coração e mais um monte de enfermidade.
Ele tinha comprado uma cama, uma maca lá da NASA, que tinha um colchão da NASA, uma maca da NASA, que custou quase 20 mil reais aquela cama para ele poder dormir, porque ele sentia dores insuportáveis. Quando nós chegamos para orar por ele, ele já estava tomando morfina para dor, de tanta dor que ele sentia. Nada resolvia. Só para você ter uma ideia, o que é uma pessoa que tem muito dinheiro, mas não tinha abundância de Jesus. E ele era judeu. E como é que a gente ia falar de Jesus para um judeu? Como é que você vai pregar? E nós chegamos lá e começamos a conversar com ele. Naquele momento, teve uma hora que ele pegou e ele levantou e ele falou assim: você me dá licença, eu vou tomar um remédio, porque eu não estou aguentando, eu estou com muita dor. E ele tomava morfina. Naquela hora a gente disse para ele: não, espera um minutinho, não toma agora. Nós vamos orar por você primeiro. E aí depois você vê se vai precisar. Nós paramos ali de conversar, nós oramos por ele. No momento que nós oramos por ele, até a coluna estralou ali, fez prac. Foi um barulho bem alto e a gente, nossa. E ali as dores passaram. E aí ele ficou admirado, ficou assustado, falou: nossa, como é que vocês fizeram isso? O que aconteceu? Ele judeu, como é que eu ia falar de Jesus para um cara judeu? Aí abrimos no livro de Isaías e começamos a falar de Jesus. Trouxemos a passagem onde fala que Jesus ia ser levado ao matadouro, ia ser pisado, moído, e tudo isso para levar as nossas enfermidades. Quando ele entendeu isso, todas as enfermidades que estavam no corpo dele saem então do corpo dele e vai para o lugar onde é que tem que estar, que é no corpo de Jesus. Jesus levou, então tem que ir para lá, não pode estar mais no meu corpo nem no seu. Ele entendeu. Naquele dia, aquele homem judeu, muito rico, ele aceitou Jesus ali. Ele aceitou Jesus e foi curado. Eu poderia ficar aqui fazendo uma vigília e compartilhando contigo testemunhos de pessoas que foram curadas. Pessoas que foram que tiveram as suas vidas transformadas. Esses dias eu estava lembrando, porque as pessoas acham às vezes que o milagre ele só tem a ver com a saúde física, mas não, tem a ver com tudo. Esses dias a gente estava conversando com uma pessoa que ela precisava de um milagre na vida dela, de uma causa que estava na justiça há muitos anos. E a oração foi feita dentro do carro, da casa da pessoa até o aeroporto, que nós já estávamos vindo embora. E a oração foi feita e pouco tempo depois ela recebeu causa ganha. Recebeu não sei quantos mil aí de causa que ganhou. Um ano depois, aí olha só o que ela fez. Ela pegou o valor que ela recebeu e ela pegou e investiu tudo na obra de Deus. Ela pegou o valor da causa e ela investiu tudo na obra de Deus. Ela construiu uma igreja, ela comprou som para a igreja, cadeira para a igreja, ela fez uma igreja com todo o valor praticamente que ela recebeu. Quando foi um ano depois, aquela mesma causa que já tinha sido julgada e ela já tinha ganho, eles pegaram aquela causa e julgaram novamente, porque disseram que estava faltando coisa. E sabe o que aconteceu? Ela ganhou de novo e ela ganhou uma indenização muito maior do que ela tinha ganhado da primeira vez. Para você ver como que Deus faz quando o Senhor está no negócio. Então, para você ver que Deus, ele age, Deus, ele continua fazendo maravilhas, ele continua fazendo milagres. Eu gosto sempre de falar, de contar testemunhos para que possa mexer com a tua fé. Eu era uma pessoa que eu tinha várias enfermidades, muitas enfermidades. Quando eu aceitei Jesus, eu tive um problema na coluna e eu ficava travada por dias.
a ponto da minha esposa ela ter que me carregar, o meu filho me carregar para ir no banheiro, de tanta dor que eu sentia na coluna. E depois eu fui curado e nem percebi. Mas a cura aconteceu quando eu entendi e por fé eu recebi essa cura dentro do meu espírito. Então eu quero que você, agora nós vamos ler o texto que eu pedi para você abrir em Lucas, capítulo 22, versículo 39 em diante. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura e preste muito bem atenção. Porque a partir de agora eu te peço, não desvie tua atenção mais por nada. Fique focado naquilo que eu vou te falar, porque vai ser aqui começa o teu milagre. Lucas capítulo 22, versículo 44 em diante diz assim, versículo 39 em diante diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhes um anjo do céu, que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Olha só. Você vê aqui dois momentos. Jesus está subindo um monte e fala para os discípulos: olha, vão orar para que vocês não caiam em tentação. Jesus sobe um monte, vai orar, e aí a Bíblia diz que ele começa a ficar entristecido, e ele começa a dizer, clamar e dizer: Senhor, aparta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. A Bíblia diz que então vem um anjo fortalecer Jesus. Aí a Bíblia diz que então o suor dele se fez como grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. E por último, Jesus sai, volta, encontra os discípulos dormindo e diz para eles assim: vocês não conseguem orar? Nenhum momento? Por que estão dormindo? Vão lá orar para que não caiam em tentação. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos de vocês já entraram em situações que vocês ficaram muito tristes? Muito tristes. E foram dormir com uma tristeza ainda pior. E Jesus diz assim para você: quando você está triste não é para você ir simplesmente dormir, não. Quando você está triste é para você ir orar, para não cair em tentação. Que tentação é essa? Tristeza, desânimo, perder a fé. A oração é para isso. Então, qualquer situação que você esteja, seja uma enfermidade, seja financeiro, seja na família, no sentimental, no profissional, no espiritual, você nunca pode deixar de orar. Porque é por conta da oração que a tua fé ela é alimentada. É com a oração que a sua fé é alimentada. É quando você ora, é quando você clama, que Deus ele envia os anjos dele para trabalhar ao teu favor. Você pode não estar vendo isso, mas quando você ora, diante de qualquer situação, Deus envia anjos ao teu favor, para estar te fortalecendo, para estar segurando tua mão, para estar te alegrando, para estar te conduzindo. Amém? Vamos lá. Mas nesse texto que nós lemos, eu quero que você preste atenção no versículo 44.
No versículo 44 diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já parou para se perguntar por que Jesus suou sangue? Por que o suor dele virou sangue, virou gotas de sangue? Às vezes a gente não presta atenção nas coisas que a gente lê na palavra de Deus. Mas deixa eu te contar um fenômeno biológico, segundo a ciência, para você entender o que foi que aconteceu com Jesus quando ele suou sangue. A palavra de Deus, ou melhor, a ciência ela fala de uma doença chamada hematidrose. A hematidrose ela é uma enfermidade que ela dá, é uma espécie de uma hemorragia, microhemorragia que dá nos microvasos sanguíneos, que eles expelem, quando ele começa a hemorragia, o sangue ele sai pelos poros, mistura com o suor e a pessoa começa a suar sangue. E essa doença, o nome dela é hematidrose. Só que essa doença, esse fenômeno, só acontece no corpo humano quando um ser humano ele é exposto, ele é colocado num estresse altamente elevado, quando ele é submetido a dores insuportáveis ou a pressões físicas ou psicológicas altíssimas. Aí acontece esse fenômeno da pessoa ter a hemorragia com os microvasos sanguíneos e expelir o sangue pelos poros misturado com o suor. Esse é o efeito da hematidrose. Só que por que Jesus suou sangue antes dele ir para a cruz? Porque aqui Jesus ainda não tinha sido preso. Jesus ainda não tinha passado pelo flagelo. Jesus ainda não tinha passado nada, mas ali ele estava suando sangue. E sabe por quê? Mas sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas transgressões. É como se todas as enfermidades, todas as dores, as enfermidades de todas as pessoas, todas as tristezas de todo mundo fosse naquele momento para Jesus. Então eu não sei o que você está passando agora. Uma coisa eu sei, que naquele dia que Jesus estava suando sangue, naquele dia, essa tristeza que você está passando, essa enfermidade que você está carregando, esse problema que você está levando, ele já levou isso lá naquele dia, estava indo sobre ele. E continuou até o momento da crucificação. Quando a gente fala da crucificação de Jesus, poucas pessoas conseguem entender o que realmente é. Eu gosto da declaração do livro de Lucas, quando fala desse período de crucificação, da prisão de Jesus. E todo mundo sabe, eu vou te explicar aqui mais um pouco segundo a ciência para você entender o que foi a crucificação. O que Jesus passou para que você não tivesse isso hoje? Porque quando você entender isso, você nunca mais vai permitir que a mentira do diabo se torne uma verdade na tua vida. Porque Deus, Ele está te chamando hoje para alertar você, para dizer para você que Ele pagou um alto preço pela tua vida, para que você tivesse uma vida em abundância. Para isso que o Senhor te trouxe hoje aqui. Então veja bem, a palavra de Deus ela fala da crucificação, mas eu vou te contar um pouco da história a respeito, segundo a medicina, segundo a ciência, para você entender. Todo mundo sabe a história, a farsa que foi ali para eles poderem prender Jesus. O julgamento que teve ali foi uma farsa, uma grande farsa. Então Jesus ele foi condenado a tomar algumas chibatadas, a ser preso ali no tronco e levar umas chibatadas. Então eles prendem Jesus pelas mãos, penduram ele ali no tronco e vai
2 soldados de diferentes tamanhos que vão lá e começam a chicotear, de diferentes alturas, chicoteando. O chicote naquela época ele era feito de couro, de tiras de couro, e na ponta tinha pedaços de ossos ou pedaços de chumbo. E cada vez que eles chicoteavam Jesus, aquelas pontas, aquelas pequenas garras de chumbo ou de osso que pegavam na pele de Jesus, às vezes cravavam lá, e quando ele puxava, arrancava pedaços da pele de Jesus. Você está me entendendo? E eles iam chicoteando e chicoteando, e ali ia esvaindo de sangue. Se Jesus não estivesse preso pelas mãos ali naqueles grilhões, ali naquele tronco, ele deveria cair em uma grande poça de sangue que se formou ali ao redor dele. Agora Jesus é levado preso, e então eles pegam e cravam em sua cabeça a coroa de espinhos. Cravam na cabeça dele a coroa de espinhos. Os espinhos, eles eram do tamanho de pregos, mais ou menos de 10 a 15 centímetros cada espinho. Quem já teve durante a infância algum corte na cabeça, no couro cabeludo, sabe o quanto que essa região da gente sangra. Qualquer cortezinho, o quanto que sangra. E eles colocaram aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus e aperta para ficar cravado, e ali e o sangue vertendo ali pelo couro cabeludo. Quem está entendendo aí? Você está entendendo o que eu estou falando? Aumenta um pouco o fundo musical, filho. Isso. E foi isso que estava acontecendo ali. Jesus ele fica preso a noite toda, sem comer, sem beber, sem nada. Ele fica desnutrido, ele fica desidratado. Quem já ficou pelo menos 24 horas sem comer, sabe como é. E ficar pelo menos 24 horas sem beber, o quanto que fica fraco. Só que Jesus foi submetido mais do que as agressões físicas, psicológicas, e ainda sem poder comer, sem poder beber, sem nada disso. Então, olha o que Jesus estava passando. Passou a noite toda. E aí vai no outro dia. E aí Jesus tem que levar a cruz. E eles pegam o braço da cruz, que pesava em torno de 50 a 60 quilos. E o braço da cruz, ele não era de madeira, uma madeira bem fininha, lisinha, como isso aqui, polido. O braço da cruz, ele era cheio de farpas, cheio de imperfeições. E colocam aquilo lá no ombro de Jesus. Jesus está descalço, subindo o terreno, a ladeira íngreme, o terreno acidentado, cheio de pedras, de cascalho, de pedras pontiagudas, furando os pés de Jesus, Jesus fraco e carregando aquela cruz. Em um determinado momento, Jesus, fraco, desequilibra e cai. E quando ele cai, aquele braço da cruz escorrega do ombro dele, arrancando pedaços ali do dorso dele, ali do ombro, arrancando pedaços da pele dele. A história conta que uma pessoa que estava ali vai e o ajuda.
o ajuda a levar a cruz. E quando chega lá em cima, bem no ponto onde vai acontecer a crucificação, então eles pegam e rasgam as vestes de Jesus. Só que Jesus tinha passado pelo flagelo. As vestes de Jesus grudaram nos ferimentos. E agora, quando eles rasgam as vestes de Jesus, ele começa a sentir as dores tão intensas quanto a que ele sentiu quando aqueles ferimentos foram feitos. Quem já teve o desprazer de ter um ferimento aonde o curativo cola e depois você tem que tirar ou arrancar, sabe mais ou menos a intenção da dor que Jesus sentiu naquele momento que arrancaram-lhe as vestes. Eles deitam Jesus ali sobre a cruz. Eles pegam um prego pontiagudo, quadrado, muito fino, de aproximadamente 45 centímetros. A ponta aqui, algumas traduções falam que é na mão, outras falam que é no pulso. Eu acredito que foi no pulso, porque se fosse na mão, rasgaria quando ele ficasse pendurado. Então acredito que foi no pulso, na junção dos dois ossos. Então eles pegam aquele prego pontiagudo de 45 centímetros, aponta ali no pulso e com um único golpe, eles atravessam ali o pulso de Jesus e acertam ali a madeira. Aquele prego bate em contato diretamente com o nervo que tem aqui no pulso. Alguns de vocês já devem ter tido aquele efeito de dar uma cotovelada na quina de algum lugar e sentir aquela dor insuportável, quase que um choque que enfraquece todo o membro superior. Aquele prego em contato com aquele nervo está trazendo exatamente esta dor sob o braço de Jesus. Agora eles esticam o outro braço de Jesus e pega o prego, outro prego, e coloca e faz o mesmo efeito, coloca no pulso e com uma única martelada eles atravessam o braço de Jesus. Depois eles vão lá e faz a mesma coisa no pé, coloca um pé sobre o outro e com um prego maior ainda eles acertam e atravessam os pés de Jesus. Agora eles vão esticar a cruz, eles vão levantar a cruz, ou melhor, eles vão levantar. E no momento em que está levantando a cruz, o corpo de Jesus solta o peso porque ele não consegue se apoiar, que os pés estão furados, ele está sentindo muita dor. Então o corpo dele se solta e estica ali os braços, e o nervo ali do pulso começa a esticar como uma corda de violino, e essa corda que fica tensionando uma dor que sobe pelo braço, pela nuca até a cabeça, fazendo ele sentir dores insuportáveis, e está tensionando ali. Jesus está ali preso naquela cruz, o corpo dele, todo o peso soltando sobre aqueles tendões, sobre os braços dele. Aquela coroa sobre a cabeça dele para frente, obrigando ele a ficar com a cabeça para frente. Ele não pode reclinar porque a cruz, a coroa de espinho não deixa ele voltar, não deixa ele encostar. Então ele é obrigado a ficar com a cabeça para frente. As moscas unindo ali ao redor da cabeça dele, ele não pode enxotar porque ele está pregado ali na cruz. Ele tentando respirar, mas a forma que ele está pregado ali na cruz impede. É como se ele estivesse morrendo afogado com o próprio oxigênio, porque o diafragma está pressionando. Ele não consegue respirar direito. Jesus se concentra, coloca toda a força dele ali nos pés
Ele tenta se levantar para poder pegar um pouquinho de fôlego, e no momento que ele levanta para que ele fale uma frase e ele venha rogar por mim e por você ainda ali na cruz e dizer: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Durante o período que Jesus esteve pregado ali na cruz, ele falou 7 frases. E a cada frase que ele ia fazer, ele tinha que repetir, colocar toda a força nas pernas, nos membros inferiores. Ele tentava puxar com os braços para poder se reerguer, para ele poder respirar, tomar fôlego para falar uma próxima frase. E a cada vez que fazia isso, ele sentia dores, e mais intenso e mais intenso. Jesus falou 7 frases ali na cruz. E quando chega um determinado momento, Jesus repete esse movimento para ele dizer a última frase e dizer: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali Jesus morre. Você consegue entender cada fase dessa que Jesus passou? Porque a gente acha que, porque a gente vê os filmes em plena Páscoa, em plena Paixão de Cristo, tem um filme, e a gente não tem noção do que realmente foi o sofrimento de Jesus lá naquela cruz. Mas a palavra de Deus diz que ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Ele foi lá no inferno, tomou a chave da nossa vitória da mão do capeta. E o nome dele passou a ser nome sobre todo nome. E todo poder e autoridade foi dado ao nome dele. Todo poder e autoridade foi dado ao nome de Jesus. Por causa do sofrimento que ele passou, ele venceu. Ele venceu tudo em meu lugar e em seu lugar, para que nós não venhamos ter nenhuma dessas enfermidades, para que nós não venhamos carregar nenhuma dessas maldições, para que a gente não venha sofrer, porque ele já sofreu por nós. Eu te disse no início dessa pregação que você tem fé. O que difere um do outro é saber onde você colocar a tua fé. Se a Bíblia diz que Jesus já levou essa enfermidade no corpo dele, então não tem por que você carregar essa enfermidade. Se a Bíblia diz que Jesus já levou todas as nossas dores, as nossas tristezas, então não tem por que você continuar passando por isso. Deixa eu te explicar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que vale a pena. Eu tenho meu filho. Meu filho tá lá no escritório, ele tá operando o computador, tá fazendo lá as coisas pra gente poder transmitir. Mas olha só, quando ele era bem pequenininho, eu ficava observando ele, né? A forma que ele se movimenta, bem pequenininho, com 1 aninho, 2 aninhos. A gente fica olhando os nossos filhos, como é que eles agem, como é que eles se movimentam, pra gente ver o quanto que eles vão crescendo, o quanto que eles vão evoluindo. E eu lembro que teve uma vez que tinha um potinho de biscoito, meu filho gosta muito de biscoito, e tinha um pote de biscoito que ficava em cima da mesa. E aí eu lembro que ele pequenininho, ele não alcançava aquele pote de biscoito, ele ficava na ponta do pé ali, ó, pegando ali, porque tentando pegar e não conseguia. Aí ele parou, ficou olhando e tentou de novo, e nada, ficou olhando. Aí de repente ele foi lá, olhou para a cadeira, ele empurrou a cadeira, aí a cadeira deu uma brecha, aí ele subiu na cadeira e subiu na mesa e pegou o pacote, o pote de biscoito e começou a comer.
O biscoito era meu. Eu comprei ali, coloquei lá. Mas ele era meu filho. Então aquele biscoito também era dele. Ele só precisaria saber, aprender como que ele ia fazer para chegar até aquele biscoito. Mas o biscoito já era dele. A palavra de Deus diz que eu sou filho de Deus. A palavra de Deus diz que você é filho em Cristo Jesus. Nós passamos a ser filhos do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos o direito de sermos chamados filhos dele. Então todas as bênçãos que o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor já destinou bênçãos nas regiões celestiais para mim e para você. Imagina que você é o pequenininho, a criança. Imagina que as bênçãos que estão na região celestial são os biscoitos que estão dentro do pote em cima da mesa. Você só tem que arrastar a cadeira, subir nela e pegar essa bênção que é só tua, que é tua agora. Então nunca abra a tua boca para dizer que Deus não olha para você, que Deus não olha por ti, que Deus não quer o teu bem, porque tem gente, o Senhor está me dizendo que tem gente que já abriu a boca para dizer assim, Deus não gosta de mim, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo. Tem gente que fala isso, nunca abra sua boca para dizer isso. Eu vi o meu filho, o biscoito era para ele, eu vi lá, mas eu estava parado só olhando, eu não vou dar, já está aqui, já é dele. Ele só tem que saber vir pegar. Imagina outra situação. É tipo assim, ó, você que é casado, você quer homem que tem isso, mulher não tem isso não. Homem tem mania de não achar as coisas, não é verdade? Às vezes eu quero alguma coisa, onde é que tá? Minha esposa fala assim, tá em tal lugar. Eu vou lá, o negócio tá na minha frente. Tá na minha frente, eu fico, não tá não. Aí ela vem e fica me olhando assim, tá aí. Ela tá vendo, eu não tô vendo. Vai com calma. Mas tá na tua frente. O que eu tô dizendo pra você, nunca mais abra a sua boca pra dizer que Deus não olha por você, que Deus não te ama. Porque Deus te ama muito, Ele pagou um alto preço para que você tivesse tudo. Para que você tivesse acesso a todas as bênçãos na região celestial. Agora cabe a você. Eu disse para você que a fé é uma atitude, é ir com medo e tudo. Se o pacote de biscoito ficasse lá em cima da mesa e meu filho ficasse embaixo chorando, só dizendo ali, nada. Mas ele empurrou a cadeira. Ele empurrou a cadeira e subiu. Esse ato de empurrar a cadeira é a fé, é colocar a tua fé em ação. E o Senhor está te chamando hoje, dizendo para você, é hora de você colocar a tua fé em ação. Coloca a tua fé no Senhor. Vamos lá, eu quero orar por você. Na nossa última live do milagre que nós tivemos, dezenas e dezenas de pessoas foram curadas. Caroço, teve uma pessoa que um caroço sumiu, teve outra que 2 caroços sumiram, teve outra que 3 caroços sumiram, desapareceram. Teve gente que vomitou maldições. Teve gente que manifestou. Teve gente que estava assistindo a live em casa. Teve gente que estava assistindo a live em casa com a família. E teve gente que manifestou demônios lá. Foi liberto de demônios. Demônios que estavam oprimindo a vida da pessoa. Eu quero que você pegue aí a tua garrafinha de água. Ou o teu copo com água. Não sei o que você tem aí que você colocou. Era uma live do milagre. Falei, olha, nossa live do milagre hoje devia ter pelo menos 500 pessoas assistindo. Quinta-feira nós falamos dessa live do milagre. Tinha quantas pessoas? Não, da live de quinta. Na live de quinta tinha 160 pessoas. Você veio, você assistiu, hoje você está assistindo. Sabia que tinha nossa live do milagre. Era para você trazer as pessoas que estão doentes da tua família. Era para você reunir todo mundo aí para assistir. Para que elas recebam. Deixa eu te contar uma história aqui. Vou te contar uma história. Eu não sei se é verdade. Presta atenção nisso. Não sei se é verdade. Bill Gates, um dia,
Um dia, num congresso, perguntaram para Bill Gates assim: Bill Gates, tem alguém que é mais rico do que você? Aí ele pegou e falou assim: tem sim. Aí ele: sério? Eu vou te contar uma história. Aí Bill Gates vai e conta uma história. Ele diz o seguinte: que um dia ele foi para um determinado lugar e chegou no aeroporto. Ele parou numa banca que tinha um cara vendendo jornal. E ele foi comprar o jornal e ele não tinha nenhuma moeda, ele não tinha dinheiro trocado. E ele falou, ele pegou e devolveu o jornal. Quando ele devolveu, ele falou assim: não, toma que eu não tenho nenhuma moeda aqui, não tenho dinheiro trocado. O cara da banca de jornal foi lá e deu o jornal para ele: não, pode ficar. Falou: não precisa, não, pode ficar, pode levar, fica à vontade. Aí foi. Passou alguns meses depois, Bill Gates volta naquele mesmo lugar. Desceu naquele aeroporto, quando sai ele foi lá comprar jornal de novo. Aí ele foi ver de novo, não tinha dinheiro trocado. Aí o cara pegou e falou assim: não tem problema, eu te dou o jornal de novo. E deu o jornal pra ele. Ele falou: não quero não. Aí ele insistiu, falou: não. Ele falou: mas eu já é a segunda vez, eu não tenho dinheiro pra te dar. E ele falou: não tem problema, eu não tô tendo prejuízo, eu tô compartilhando. Eu não estou tendo prejuízo, eu estou apenas compartilhando um pouco do meu lucro. Olha o que o cara da banca de jornal falou. Eu estou apenas compartilhando do meu lucro. Presta atenção nisso. Ok, Bill Gates vai embora. Passou anos depois. Um dia Bill Gates lembrou desse cara. E Bill Gates mandou ir atrás desse cara. E aí encontrou esse cara. Numa conversa que ele tá tendo com esse cara, Bill Gates vai e pergunta pro cara assim: Bill Gates pergunta pro cara assim: olha, eu quero retribuir quando você me deu aqueles 2 jornais, quando eu não tinha dinheiro. Bill Gates falando pra ele: olha, eu quero retribuir quando eu não tinha dinheiro, que você me deu o jornal. Você lembra de mim? Aí ele falou: lembro, eu te dei 2 vezes o jornal. Falou: eu quero retribuir. Aí o jornaleiro pegou e falou assim: se você quiser me dar dinheiro, você pode dar, mas nunca você vai retribuir aquilo que eu fiz. Nunca vai chegar ao nível de favor. Aí o pessoal vai e pergunta assim: por quê? Bill Gates perguntou: por quê que nunca vai chegar? Aí ele diz assim: porque é o seguinte, eu era apenas um jornaleiro. E naquela época, você veio e você não abençoou quando você tinha. Agora que você já é uma potência e tem muito dinheiro, agora que você quer abençoar, agora que você quer retribuir, por que você não retribuiu quando você não tinha? Quando você não tinha recursos o suficiente? Quando você não tinha recursos sobrando? É muito fácil a gente compartilhar só quando está sobrando. Mas o coração doador, ele é visto quando a pessoa ela tem o suficiente e aquele suficiente ela reparte com o outro. O que eu estou querendo dizer para você? Não é nem sobre a questão de oferta. O que eu estou querendo dizer para você é que você está recebendo dessa palavra aqui toda terça e quinta-feira. Você está sendo abençoado, você está recebendo bênção, você está recebendo ensinamento. Você está recebendo ensinamento que nunca mais, que está mexendo em você e nunca mais você vai voltar para o estado que você era, o estado normal. Uma vez que a tua mente ela abre, nunca mais ela volta ao estado normal. Então nesse momento é momento de você compartilhar isso que você tem recebido, porque tem muita gente. Se eu fizer uma visita na tua casa, eu tenho certeza que na tua rua eu encontro pelo menos 50 pessoas que estão precisando de cura. Eu tenho certeza disso. Então tem muita gente que está me assistindo hoje que diz assim: eu quero ser usado por Deus, tanto quanto você é usado. Mas você quer ser usado por Deus aonde? Se nem ir atrás de uma pessoa que está doente e chamar ela para assistir uma live do milagre como essa, você não está fazendo.
Deus está pegando você hoje. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar outras pessoas também através de você. Tem gente que está aqui assistindo e Deus vai mexer com você hoje. Mas eu quero orar por você, eu quero orar por esse milagre. Eu quero orar por um milagre na tua vida. E daqui a pouco eu vou orar pelos ofertantes. Eu quero profetizar. Da mesma forma como eu profetizei sobre pessoas que tiveram a vida delas mudada, que destravaram seus ministérios, destravaram sua vida, tiveram seu casamento restaurado. Tem gente aqui que o Senhor vai restaurar casamento hoje. Tem gente aqui que o Senhor vai restaurar casamento hoje. Aleluia. Deixa eu até tomar mais um pouquinho de água aqui, que agora eu vou orar profetizando sobre a tua vida. Já pegou a sua água aí, filho? Pega a sua água. Aumenta um pouquinho mais o fundo aí, filho. Eu quero orar por ti agora. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra diz que tudo o que pedirmos em teu nome, crendo, assim ia acontecer. Tudo o que determinarmos em teu nome, crendo, assim vai acontecer. Senhor, então, pela autoridade que é me dada, pelo teu sangue vertido na cruz, pelo teu sangue vertido naquela cruz, eu quero profetizar bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Aqueles, Senhor, que estão em busca de uma cura física. Eu quero te agradecer por essa cura que já está acontecendo. E em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem a toda enfermidade, desaparece. A toda enfermidade desaparece por completo do corpo deles. Todo caroço some agora. Toda tireoide seja restaurada em nome de Jesus. Todo osso seja colado em nome de Jesus. Toda pressão seja restaurado. Coração seja restaurado. Diabetes desapareça. Que o pâncreas venha voltar a funcionar. Seja restaurado em nome de Jesus. Que os olhos, a vista seja restaurada. Os ouvidos sejam restaurados. Pele, tecidos, órgãos, cartilagens, ossos, sangue sejam restaurados em nome de Jesus. Pulmão seja restaurado em nome de Jesus. Eu dou uma ordem a todo vírus que venha a ser amaldiçoado e desaparece do corpo deles em nome de Jesus. Todo Covid-19 venha sumir, venha desaparecer por completo em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar cura divina sobre a tua vida. Eu dou uma ordem a todo espírito maligno que está colocando enfermidade sobre o teu corpo. Em nome de Jesus, sai da vida, sai do corpo. Agora, em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem em nome de Jesus a todo espírito maligno que está agindo na família, que está agindo na empresa, que está agindo na vida sentimental, que está amarrando a vida sentimental. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de vício, todo Zé Pilintra, todo enxucaveira, em nome de Jesus, some da vida deles agora, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que tá travando a família, que está bloqueando a família, que está bloqueando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pega aí a sua água.
Senhor, eu creio que não existe distância em oração. E da mesma forma como o Senhor está aqui comigo, eu sei que o Senhor está aí com os teus filhos, aonde eles estiverem. Esses que estão segurando aí um copo com água, uma garrafa com água, uma jarra com água. Senhor, eu te peço, troca a substância, troca cada molécula. Que quando eles consumirem essa água, venha a ser como a substância celestial que venha restaurar a vida. Quando levar essa água para alguém que está precisando, que venha restaurar vidas, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Em nome de Jesus. Eu quero declarar bênçãos. Eu quero ligar aqui na terra. E sei que está ligado no céu. Curas divinas, milagres maiores vão acontecer. Testemunhos maiores vão chegar. Em nome do Senhor Jesus, Rei da Glória. Amém. Queridos, olha só. Quinta-feira nós teremos a nossa live aula, né? Nós teremos a nossa live aula. Agora, baixa o fundo aí, filho. Olha só, ainda não sai não que eu quero te dar uns convites. Eu quero te dar uns avisos. Amém. Teve um irmão que ofereceu a rádio dele aí pra gente fazer na rádio, bênção. Ó, a equipe colocou aí o número da equipe. Entre em contato com a gente. Olha só, gente, que bênção. Não sai ainda não, que eu tenho uns recados pra te dar. Poderosos aqui, tá? Não sai ainda não. Olha só. Como Deus ele tá movendo as coisas. Hoje eu tive uma reunião rápida com uma pessoa que ofereceu para tá abençoando, para estar participando da equipe, fazendo parte da equipe, servindo com mídias sociais. Né? Deus está movendo pessoas para nos ajudar. Eu sou muito grato, tá bom? Muito grato mesmo. Você pode nos ajudar também. Como? Pastor, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar a servir a equipe? Como é que eu posso? Olha, compartilhando nossos vídeos. Tem gente que ofertou nessa live aqui. Teve gente que ofertou financeiramente. Eu quero abençoar a tua vida que ofertou. Gente, cada oferta que você dá, a gente consegue comprar mais equipamento, a gente consegue impulsionar para essas mensagens irem mais longe, tá bom? Então você, como é que você pode estar servindo? Compartilhando, falando, passando para as pessoas aí. Ajuda, gente. Vamos crescer. Gente, eu não quero glória para mim, mas eu quero levar o máximo de pessoas para o céu junto comigo. E eu estou usando esses canais da internet para que a gente possa alcançar mais pessoas. Eu estou usando esse canal para evangelizar, tá bom? Olha só, dia 22 agora nós teremos a nossa tarde de avivamento. Aqui embaixo tem um link www.curiavamento.com/avivamento22, tá? Esse link é para você confirmar a tua presença, você que vai. O endereço lá é Rua Vicente Prado, número 84, Bela Vista, fica próximo à estação São Joaquim, próximo ali o centro de São Paulo, próximo à Liberdade, por ali. Então, se você puder ir, vai lá, vai ser bênção demais, vai ser muito poderoso o que vai acontecer, tá bom? Outra coisa. Quinta-feira nós teremos uma grande surpresa aqui na nossa live, tá?
Quinta-feira. Então, se você quiser, esteja quinta-feira, eu vou te passar essa surpresa. E vai ser o curso que nós vamos fazer de 3 dias gratuitos, abertos para todas as pessoas que quiserem. Só que não vai ser no YouTube aberto para todo mundo, vai ser numa plataforma fechada. Vai ser numa plataforma fechada, tá bom? Então todos vocês que querem participar desse treinamento de 3 dias, treinamento intensivo, vai ser na plataforma. Então esteja quinta-feira, que quinta-feira a gente vai passar já o link para você se inscrever. O horário o quê? Quinta vai ser 8h20, tá? 8h20 da noite. Quinta vai ser 8h20 da noite, tá? Vai ser a nossa live onde eu vou passar também essa surpresa. O pessoal já tá saindo, nem tá esperando a surpresa, olha lá. Tá vendo? Ô povo ingrato! Então vamos lá, gente. Quinta-feira eu espero vocês aqui, tá bom? Olha só. Beijo no coração e até a próxima quinta-feira às 8h20. Gente, se você puder, chame mais um, tá bom? Chame mais um. Deus abençoe.